Faxineira humilhada pelo gerente do banco faz revelação chocante e muda sua vida. Maria, a faxineira do banco mais elegante do centro da cidade, sempre se sentiu uma sombra. A cada dia, com sua vassoura e pano, ela limpava os vestígios da ostentação que a cercava. Mesas de mármore, tecnologia de ponta e executivos engravatados que a ignoravam. Os olhares nunca se cruzavam. Para eles, ela era apenas um rosto sem nome, um borrão na rotina impecável. Certa manhã, enquanto organizava as lixeiras repletas de papéis que dariam um bom rombo na conta de luz de sua casa, o gerente Felipe, com seu jeito arrogante, a chamou em plena reunião. Você não poderia fazer um trabalho mais discreto, Maria? Nossos clientes merecem um ambiente limpo, não uma faxineira à vista. Aquelas palavras cortaram como facas. A sala inteira riu, e o nó na garganta de Maria parecia puxá-la para o chão. A humilhação a envolveu como uma nuvem negra. Nada como uma tempestade para transformar o clima. Naquela noite, enquanto a chuva batia ferozmente nas janelas, ela decidiu que já era suficiente. Essa não era a vida que queria. Meus dedos trêmulos seguraram uma caixa antiga, guardada há décadas. Dentro, um segredo que a sua mãe sempre escondeu. Cartas amareladas e fotos que revelavam que ela era ex-namorada de um político influente na cidade. Alguém que podia mudar tudo. Impulsionada por um misto de raiva e esperança, Maria se lançou em uma jornada para desvendar esse passado oculto. Cada página que folheava a fazia sentir que estava se descobrindo. Mas a resistência não tardaria a aparecer. Felipe, sempre no comando, tinha interesses secretos na manutenção daquela fachada perfeita. Seus olhos desconfiados seguiam cada movimento dela, como se pudesse pressentir a tempestade que se aproximava. Maria começou a investigar. Entrou em contato com pessoas de um passado que nem sabia que existia. O som de risadas distantes e ecos de conversas que nunca tinha ouvido pareciam preenchê-la com uma nova força. Mas, a cada revelação, seu coração acelerava. Ele sabia. Ele estava observando. Felipe, com seu ar de superioridade, a intimidador, enquanto ela tentava buscar a verdade. Será que deveria mesmo se expor? A pergunta a fazia hesitar. E se tudo isso custasse? O que ela já havia conquistado? As noites tornaram-se mais longas. O peso da descoberta tornou-se um fardo, mas também uma luz. O dilema entre buscar justiça e ter um lugar ao sol tornava-se cada vez mais angustiante. O que acontecerá com Maria nesse embate de forças? A verdade pode ser libertadora, mas também devastadora. E enquanto ela se preparava para dar o próximo passo, uma sensação de que o mundo estava prestes a mudar a envolvia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria sentiu o coração disparar, enquanto ria daquelas conversas distantes. Mas algo se aglomerava em seu peito. Ela sabia que a verdade sobre seu passado ainda era uma ferida aberta, e as suas casualidades apenas acentuavam o que estava prestes a acontecer. Naquela manhã, tudo mudaria de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Uma nova revelação surgiu quando ela decidiu falar com um antigo amigo de sua mãe, alguém que, quem sabe, pudesse trazê-la mais perto daquela história oculta. O encontro foi num café simples,
longe do glamour do banco. Ele a recebeu com um misto de surpresa e tristeza. Maria, sua mãe nunca quis que você soubesse, começou ele, hesitante, os olhos pesados de lembranças. Ela sentou na extremidade da mesa, o nervosismo crescendo. Soubemos que você era ex-namorada de um político, mas ela também tinha segredos, não tinha? A ideia de que sua mãe pudesse ter escondido algo a inquietava. O amigo começou a revelar pedaços de uma trama que ela nem imaginava. Ela não só se relacionou com ele, mas também foi uma chave em um escândalo enorme. Algo que poderia ter mudado tudo para nós. Maria prendeu a respiração. Uma mistura de choque e raiva. Agora compreendia. A pena que sentia por si mesma não era nada comparada a essa sombra que a mãe guardara. Com o tumulto interno tomando conta, ela decidiu que precisava ir mais a fundo. O que aconteceu? O que ela fez? A expressão do amigo ficou grave. Ela se afastou, por medo. O político se envolveu em questões que ela não queria carregar. Quantas vidas destruídas! E mesmo assim, o chamado da política sempre a deixou em dúvida. Ela sabia que a história ia muito além. O passado estava se desdobrando na frente dela e a verdade finalmente parecia ao seu alcance. Quando ela chegou em casa naquela noite, a cabeça estava a mil. Grupos de pensamentos martelavam. Havia algo que ela ainda não sabia. Olhou para a caixa antiga novamente, como se as cartas tivessem ganhado vida própria. Contudo, enquanto tentava abrir a tampa novamente, ouviu uma batida forte na porta. Era Felipe, o gerente. Ele entrara sem ser convidado, com uma expressão que Maria nunca havia visto antes. Não era só arrogância, havia algo mais. Precisamos conversar, Maria. É sobre sua mãe. Aquela frase a paralisou. A confiança que sempre teve em seus instintos começou a se desfazer. Mas como ele sabia sobre isso? As palavras fugiram, enquanto um frio na espinha a dominava. O que você sabe sobre ela? A voz saiu quase como um sussurro. Felipe não hesitou. A verdade é que sua mãe estava envolvida em algo que vai muito além do que você imagina. Se você cavar, pode acabar atraindo problemas para sua vida. Os olhos de Maria se arregalaram em choque. Aquelas palavras pesadas pareciam um alerta, mas também uma ameaça. Que conexão estranha eles tinham. De repente o ar pesou. O que realmente sabia a respeito do passado? E o que ele estava disposto a fazer para evitar que ela aprofundasse suas investigações? Um misto de pânico e coragem tomou Maria, enquanto Felipe virava as costas, deixando uma sombra de incoerência atrás. O que estava por trás do comportamento dele? As revelações que vieram à tona deixavam um sabor amargo de dúvida. Não era apenas a cidade que escondia segredos. Todo o seu mundo, todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar. O pensamento o consumia. Descobrir a verdade sobre sua mãe poderia não ser o que ela esperava. E o que ele poderia fazer para detê-la? Uma nova tempestade se formava na vida de Maria. E a noite estava apenas começando. Maria ficou paralisada. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente como raios cortando a escuridão. O que você sabe sobre ela? A tensão na sala poderia ser cortada com uma faca. O gerente a olhou com uma calma perturbadora, seus olhos frios e calculistas. Ela sentia o coração acelerar, cada batida uma explosão dentro do peito. Não sei do que você está falando. Maria tentou desviar, mas a voz tremia. Felipe deu um passo à frente e o espaço entre eles se contraiu. Você acha que pode brincar com o passado da sua mãe? É perigoso. Maria, tem coisas que a verdade pode enterrar, mas também pode trazer à tona monstros que você não está pronta para enfrentar. Um arrepio percorreu sua espinha. Que monstros? E que mais ele sabia? Maria sentiu a adrenalina subir, o impulso de confrontá-lo. Diga o que você sabe. Se eu estou em perigo, preciso saber. Ele sorriu, com uma mistura de desprezo e compaixão. Só quero te proteger. Pessoas poderosas estão envolvidas nesse jogo.
Se você continuar a investigar, não será apenas sua vida que estará em risco. Você precisará decidir entre a verdade e sua segurança. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela não queria acreditar que o gerente estava certo. Mas naquela mesma noite, as dúvidas começaram a assombrá-la. O que mais havia naquelas cartas? Que sombras estavam prestes a emergir? Para tentar acalmar a mente, Maria decidiu se distrair. Foi para a cozinha, mas assim que entrou, uma nova batida na porta a fez pular. O coração escandaloso. O encosto da cadeira estalou enquanto ela corria para atender. Ao abrir a porta, ficou paralisada novamente. Na sua frente estava Elisa, uma mulher que ela não via há anos, uma antiga amiga de infância. Mas não era apenas isso. Elisa estava visivelmente agitada, com um olhar desesperado. Maria, precisamos conversar. É sobre sua mãe. É grave. Maria franziu a testa, a cabeça. Girando. Elisa, o que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta. Ela queria perguntar, queria saber imediatamente. Mas Elisa a puxou para mais perto, sussurrando. Você não tem ideia do que realmente aconteceu, não tem? Sua mãe não é quem você pensa que é. A verdade é muito mais sombria. Prazer e medo se entrelaçaram em Maria. O que você quer dizer com isso? Antes que Elisa pudesse responder, as luzes da casa se apagaram subitamente. Um apagão. Um silêncio profundo envolveu a cena, e o coração de Maria disparou. A eletricidade morta parecia amplificar a ansiedade. Cada sombra na sala se tornava desagradável e inquietante. O que havia na escuridão? As batidas começaram. Não eram apenas barulhos normais. Eram ensurdecedoras, como se alguém tentasse arrombar a porta. Maria sentiu um gosto amargo de medo. Quem está lá? Sua voz mal saiu. Elisa, o que está acontecendo? Maria virou-se para a amiga, mas ao olhar para trás, Elisa havia desaparecido. O sentimento de solidão e urgência a dominou. A pressão no ar parecia carregar uma mensagem de alerta. O som da porta sendo forçada novamente fez seu sangue gelar. Com mão trêmula, ela apanhou o celular, mas não havia sinal. O pânico tomou conta. Seria Felipe o responsável por isso? As conexões em sua mente se entrelaçaram de maneira confusa. Felipe, Elisa, o que eles sabiam? Quando a porta finalmente se abriu, Maria se preparou para o pior. Um homem gradualmente apareceu na entrada, seu rosto conhecido e aterrorizante. Henrique, o pai dela. Mas ele não deveria estar ali. Ele estava enterrado. As revelações se torciam como um pesadelo. E o que antes parecia uma busca por verdade, agora se transformava em um mar de dúvidas e horrores. Maria, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. As palavras dele cortaram o caos e ecoaram como um ultimato. Ela sentiu um tremor, mas antes que pudesse responder, o chão parecia tremer sob seus pés. O que Henrique tinha a dizer poderia mudar tudo. Ela se perguntava se estava preparada para ouvir a verdade que sempre desejou, mas que poderia acabar sendo a maior maldição de sua vida. A tempestade estava só começando, e Maria estava no olho do furacão. Maria ficou paralisada. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente como raios cortando a escuridão. Maria, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. As palavras dele cortaram o caos e ecoaram como um ultimato. Escuta, não é fácil. Muito tempo se passou, mas tudo que sei sobre a sua mãe pode te fazer querer voltar atrás. O tom de Felipe estava carregado de uma urgência que a deixou tensa. Ele sabia algo que poderia mudar tudo, e ela tinha que saber o quê. Mas antes que ela pudesse perguntar, o pai dela estava diante dela,
e aquilo tudo parecia um pesadelo. Maria, você não sabe a verdade. Precisamos conversar. A vida da sua mãe não era o que você imagina. Não era só amor e segredos. A respiração dele parecia pesada, como se carregasse um fardo, há muito tempo esquecido. Maria estava atordoada. O que ele queria dizer? Ela estava envolvida com coisas sombrias, coisas que podem ainda te alcançar. As palavras dele eram uma faca afiada, cortando a bolha de segurança que ela construíra ao longo da vida. A mente dela estava girando. O que mais poderiam esconder? Qual é a conexão entre você, Felipe e minha mãe? O que está acontecendo? O tom de Maria subiu. A adrenalina pulava em suas veias. Ao fundo, o vento assobiava ameaçador, lembrando do caos que estava por vir. Nesse momento, de repente, uma explosão de luz. A iluminação da casa disparou, iluminando o rosto de Henrique, que estava ali, mais pálido que nunca. Maria, está tudo se desmoronando. Você precisa sair daqui. Maria olhou para ele, confusa, sem saber se isso era um ato de desespero ou proteção. Por quê? O que você sabe? Foi nesse instante que um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. A janela que ficava ao lado da porta que Felipe acabara de entrar se despedaçou. Em uma explosão de vidro, estilhaços voaram, e Maria gritou, cobrindo a cabeça. Mas uma sombra já tinha cruzado a soleira. Um homem entrou, vestindo um terno escuro. Seu olhar furioso era uma tempestade. Onde está a caixa? Sua voz era tão baixa que parecia fazer eco em seus ouvidos. Você ainda não entendeu, Maria. Isso não é só sobre sua mãe. Nós estamos em um jogo maior. Que caixa? O medo a consumia, mas a necessidade de defender sua linha de raciocínio era mais forte. Outro homem entrou pela porta dos fundos. Este não era qualquer um. Era um conhecido esperto de Felipe. Está na hora de você descobrir o que realmente sabemos. Com um movimento rápido, ele agarrou o pulso de Felipe. Maria estava recusando-se a acreditar que aqueles homens estavam à sua volta, em sua casa, em seu espaço. Todo o seu mundo parecia despencar. Basta! O que vocês estão fazendo? O pânico subia em sua voz, mas havia uma faísca de determinação. Você não tem ideia do que sua mãe fez. A caixa é a chave para tudo. O que ela escondeu poderia ter te dado uma vida que você nem sonha. Felipe se viu em uma situação que não contava com a presença dos visitantes indesejados. O silêncio que se seguiu era pesado e cheio de promessas de traição. Maria sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Que vidas? Que segredos? Henrique se aproximou, seus olhos fixos nos dela. A verdade, Maria. Sua mãe fez escolhas, escolhas que a colocaram em um caminho sombrio. Você precisa decidir o que fazer agora. Você vai querer saber de onde você vem ou se esconder disso. Os rostos dos homens estavam sombrios, como sombras do que representavam. As revelações estavam apenas começando a se desdobrar. Maria balançava entre a raiva e a queda do que sempre soubera ser verdade. O que mais tiver que vir à tona pode destruí-la, mas a verdade está a um passo de distância. A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. As luzes começaram a piscar, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar a cercava. O passado dela e de sua mãe era uma bomba relógio, e Maria estava prestes a apertar o botão. E então, a pergunta final pairou no ar, cravada como uma flecha. Ela realmente estava pronta para descobrir do que sua mãe era capaz e quem realmente eram aquelas pessoas à sua volta. Essa era a linha entre luz e escuridão, e a tempestade estava apenas começando. O ar estava tenso. A sala carregada de perguntas e segredos. Maria olhava para Felipe, depois para Henrique. As últimas palavras dele reverberavam em sua mente, um alerta sobre perigos que ela nem sabia que existiam. A caixa é a chave para tudo. Que caixa? O que você está escondendo? A tensão era palpável.
um fio prestes a se romper. Mas a resposta não veio. Em vez disso, um tremor profundo percorreu o chão sob os pés de Maria, seguido por um estrondo ensurdecedor que parecia vir de fora. As paredes da casa vibraram, como se o próprio lugar estivesse reclamando uma verdade sepultada. "Corre, Maria!" gritou Henrique, puxando-a para o lado. Felipe também se moveu, pressionando-a contra a parede. As luzes piscaram, mergulhando tudo em breves apagões de escuridão. A adrenalina pulsava nas veias de Maria, sua respiração acelerada, cada batida do coração uma onda de pânico. Então, um homem apareceu na porta. O rosto era familiar, mas as sombras em torno dele tornavam tudo mais sinistro. Era o tio de Maria, Roberto, que ela não via há anos. As lembranças de sua infância voltaram com força, mas o olhar de Roberto não era de carinho. Era de desespero. "Maria, você precisa ir, agora!" Sua voz ansiosa cortou o caos. Os olhares se cruzaram. Maria não entendia. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" A necessidade de respostas a consumia. "Eles estão vindo. Você não pode ficar aqui!" gritava Roberto, olhando para Felipe e Henrique com uma mistura de medo e raiva. "A caixa! Eles vão pegar a caixa! Que caixa?" Maria estava confusa, mas a urgência no tom de Roberto a fez sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão parecia se mover e um som ameaçador reverberou novamente. Algo, ou alguém, estava forçando a entrada. O estrondo da porta sendo arrombada fez Maria dar um salto. "Rápido, Maria, pra cá!" Roberto puxou-a em direção à cozinha, mas um grito a fez congelar. Era Elisa. Ela estava ali, diante da porta, com os olhos arregalados e um pânico que Maria nunca tinha visto. "É você? O que você fez?" As palavras de Elisa saíram como um sussurro desesperado. Era como se uma bomba tivesse estourado no coração de Maria. As peças começaram a se encaixar de forma agonizante, porque Elisa sabia que poderia mudar tudo. "Espera, o que você quer dizer?" Maria não conseguia processar as informações, mas uma sensação de traição a invadiu. Então, a revelação que Maria nunca esperava. "Você e Felipe, vocês estavam trabalhando juntos, não estavam? Essa é a verdade?" O olhar de Elisa era profundo. Sua expressão exibia algo que Maria nunca tinha imaginado. A confusão se desenrolava como um filme na frente dela. Felipe a olhou com um certo pesar, mas não se pronunciou. Henrique e Roberto também estavam em choque. Mas a verdade gritando a Maria era insuportável. Antes que pudesse entender completamente, um golpe forte ecoou pela casa. A porta da frente estourou. E vários homens armados invadiram, suas faces encobertas por capuzes. A cena se transformou em um pesadelo. "Parem! Onde está a caixa?" O tom ameaçador reverberou, fazendo todos na sala se encolherem. Maria mal conseguia respirar. Elisa, ela não sabia se estava pedindo ajuda ou exigindo respostas. O rosto da amiga estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. "Desculpe, Maria." Foi a última coisa que Elisa conseguiu dizer antes de ser agarrada por um dos homens. Um grito agudo escapou dela e o desespero tomou conta do ambiente. A intensidade estava insuportável. A vida de Maria havia sido desmantelada em questão de minutos, e tudo o que ela conhecia agora estava sob ataque. "Ah!" Um grito ecoou enquanto um dos homens tentava agarrar Maria. Gasps of fear preencheram o ar. Roberto estava na frente dela, lutando, mas a situação rapidamente se tornava caótica. As luzes começaram a oscilar, sombras dançavam na parede e a casa se tornou um labirinto de confusão. A cada segundo que passava, a verdade dentro de Maria se agigantava. A caixa, o segredo, os traições. Ela precisava decidir, fugir ou lutar. Mas no fundo,
Algo profundo e inexplicável a fez hesitar. O que mais poderia ter sido escondido? A ligação entre todos naquela sala era uma teia intricada de mentiras, e agora desmoronava diante dela. Enquanto uma maré de segredos e desespero se aproximava, a pergunta não era apenas sobre a caixa, mas sobre quem ela realmente era. E antes que pudesse entendê-la, um novo som irrompiu, algo quebrando no andar de cima, como se o passado estivesse vindo para lembrá-la de quem ela era e do que precisava enfrentar. O ar estava tenso, a sala carregada de perguntas e segredos. Maria olhava para Felipe, depois para Henrique. As últimas palavras dele reverberavam sua mente, um alerta sobre perigos que ela nem sabia que existiam. A caixa é a chave para tudo. Que caixa? O que você está escondendo? A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Mas a resposta não veio. Em vez disso, um tremor profundo percorreu o chão sob os pés de Maria, seguido por um estrondo ensurdecedor que parecia vir de fora. As paredes da casa vibraram, como se o próprio lugar estivesse reclamando uma verdade sepultada. "Corre, Maria!" gritou Henrique, puxando-a para o lado. Felipe também se moveu, pressionando-a contra a parede. As luzes piscaram, mergulhando tudo em breves apagões de escuridão. A adrenalina pulsava nas veias de Maria, sua respiração acelerada, cada batida do coração uma onda de pânico. Então, um homem apareceu na porta. O rosto era familiar, mas as sombras em torno dele tornavam tudo mais sinistro. Era o tio de Maria, Roberto, que ela não via há anos. As lembranças de sua infância voltaram com força. Mas o olhar de Roberto não era de carinho, era de desespero. "Maria, você precisa ir agora." Sua voz ansiosa cortou o caos. Olhares se cruzaram. Maria não entendia. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" A necessidade de respostas a consumia. "Eles estão vindo, você não pode ficar aqui!" gritava Roberto, olhando para Felipe e Henrique, com uma mistura de medo e raiva. "A caixa, eles vão pegar a caixa!" "Que caixa?" Maria estava confusa, mas a urgência no tom de Roberto a fez sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão parecia se mover, e um som ameaçador reverberou novamente. Algo, ou alguém, estava forçando a entrada. O estrondo da porta sendo arrombada fez Maria dar um salto. "Rápido, Maria, pra cá!" Roberto puxou-a em direção à cozinha, mas um grito a fez congelar. Era Elisa. Ela estava ali, diante da porta, com os olhos arregalados e um pânico que Maria nunca tinha visto. "É você? O que você fez?" As palavras de Elisa saíram como um sussurro desesperado. Era como se uma bomba tivesse estourado no coração de Maria. As peças começaram a se encaixar de forma agonizante. O que Elisa sabia que poderia mudar tudo. "Espera, o que você quer dizer?" Maria não conseguia processar as informações, mas uma sensação de traição a invadiu. Então, a revelação que Maria nunca esperava. "Você e Felipe, vocês estavam trabalhando juntos, não estavam? Essa é a verdade?" O olhar de Elisa era profundo. Sua expressão exibia algo que Maria nunca tinha imaginado. "O que você quer dizer com isso?" Felipe interrompeu. Mas a tensão na sala era palpável. Antes que pudesse entender completamente, um golpe forte ecoou pela casa. A porta da frente estourou e vários homens armados invadiram, suas faces encobertas por capuzes. "Parem! Onde está a caixa?" O tom ameaçador reverberou, fazendo todos na sala se encolherem. Maria mal conseguia respirar. Elisa, ela não sabia se estava pedindo ajuda ou exigindo respostas. Os olhos cheios de lágrimas. "Desculpe, Maria." Foi a última coisa que Elisa conseguiu dizer antes de ser agarrada por um dos homens.
Um grito agudo escapou dela, e o desespero tomou conta do ambiente. A intensidade estava insuportável. A vida de Maria havia sido desmantelada em questão de minutos e tudo o que ela conhecia agora estava sob ataque. Ah! Um grito ecoou enquanto um dos homens tentava agarrar Maria. Gritos de terror preencheram o ar. Roberto estava na frente dela, lutando, mas a situação rapidamente se tornava caótica. As luzes começaram a oscilar, sombras dançavam na parede, e a casa se tornou um labirinto de confusão. "Maria, siga-me!" gritou Henrique, puxando-a em direção aos fundos. Enquanto corriam, Maria olhou para trás. No meio da confusão, algo chamou sua atenção. As cartas na mesa, a caixa antiga que sempre parecia perder-se no fundo da memória de sua mente. O que havia dentro dela? Foi então que, num instante de epifania, a cachecol que estava em volta do pescoço de Roberto flutuou e caiu, revelando uma marca. A mesma marca que sempre ficou gravada nas cartas de sua mãe. Você é? Maria ficou paralisada com a descoberta. Você é meu pai? Os olhos de Roberto se alargaram e ele parecia prestes a dizer algo, mas foram interrompidos pela gritaria e pelos homens armados que avançavam mais perto. No meio do caos, o lado mais sombrio da verdade começou a emergir. O que ela achou que sabia sobre seu passado agora parecia uma ilusão diante da revelação. Enquanto Maria lutava para encaixar as peças, a angústia no peito crescia. "O que mais você esconde de mim, Roberto?" O peso da revelação a atingiu como um golpe, e naquele momento, a vida dela desmoronava. De uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O passado dela não era apenas um mistério. Era uma aposta de vida ou morte, e as sombras estavam mais perto do que nunca. Com o coração acelerado e a mente girando, Maria parou de correr. Era agora ou nunca. Estava pronta para enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa fosse. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, as luzes apagaram novamente, e um grito aterrorizante ecoou pela casa. Esse grito não era de Elisa, não era de ninguém que ela conhecia. E naquele brevíssimo momento de silêncio, Maria percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O que mais poderia mudar? O que mais seria revelado? A luz piscou novamente e Maria gelou. O grito ecoava, e seu coração batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que foi isso? A pergunta saiu em um sussurro trêmulo, como se o medo pudesse ser ouvido. Henrique, que estava ali protegendo-a, arregalou os olhos. "Lá em cima, tem alguém lá." Ele estava nervoso. O olhar dele era de pânico, e Maria sentiu um frio na espinha. O barulho tinha vindo do andar de cima. Em meio ao caos, uma necessidade primordial surgiu: a curiosidade. Roberto, seu tio, puxou-a para longe. "Rápido, Maria, temos de fugir por aqui." Mas havia algo mais profundo, algo atraente na ideia de saber o que estava acontecendo lá em cima. Sem pensar, ela se virou e começou a correr escada acima, seguindo a direção do barulho. Maria não. A voz de Henrique era alta atrás dela, mas a urgência da descoberta a guiava. Ao chegar no corredor, as paredes estavam tremendo, como se a casa estivesse viva. O piso rangia sob seus pés. O coração dela estava à beira de uma convulsão. Ela precisou respirar fundo, tentando arrumar os pensamentos. "O que aconteceu? O que você está escondendo de mim, mãe?" O eco da pergunta a perseguiu, mas desta vez ela não estava sozinha. Som de passos fortes e arrastados aumentou a sensação claustrofóbica de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto avançava, a porta do quarto de sua mãe estava entreaberta e uma luz brilhante escapava. Com uma mão trêmula, Maria empurrou a porta. O que viu a deixou sem palavras.
Dentro do quarto, uma mesa enorme abarrotada de papéis, fotos e objetos antigos. No centro, uma caixa. Mas não era apenas uma caixa qualquer. Era a mesma caixa que lembrava da história em família, envelhecida e empoeirada. Ao lado, uma figura familiar. Era Elisa. Mas algo estava estranho. O olhar dela estava sombrio, cheio de algo que Maria não conseguiu discernir. Traição? Medo? Maria, Elisa a chamou, mas sua voz soava distante, como se estivesse em outro mundo. Você não deveria estar aqui. Por quê? O que você está fazendo com isso? A raiva de Maria era palpável e algo dentro dela começou a explodir. Mas quando olhou para a caixa, seu coração parou. De repente, a figura que estava atrás dela, que parecia um mero espectador, se revelou. Era Felipe. Ele estava com uma expressão fria e um sorriso que Maria nunca tinha visto antes. Um tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Você está prestes a entender a verdade, Maria. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Você está com ela? Você a traiu? As palavras saíram como um sussurro tremido, sem que ela conseguisse acreditar que alguém próximo a ela seria capaz disso. Elisa é mais do que você pensa. A verdade nunca esteve tão perto. Felipe deu um passo à frente, e neste momento, tudo mudou. As luzes piscaram mais uma vez, e uma explosão de energia percorreu a sala. No centro da mesa, a caixa emitiu um brilho intenso e um som ensurdecedor. O que é isso? Maria gritou. Mas a resposta não veio. O ambiente começou a mudar. As paredes pareceram se estender e contrair, como se o próprio tempo estivesse se desdobrando diante dela. O barulho de vidro estilhaçando ecoava, e em um instante tudo foi envolto em uma luz ofuscante. Quando a luz desapareceu, Maria se viu sozinha no quarto, o espaço agora vazio. A caixa estava destruída, e o que restou dela era um pedaço de papel com um nome esboçado. Roberto, e era o nome do seu pai. Mas ele não estava presente, e as vozes de Felipe e Elisa se perderam em ecos distantes. Um novo desespero a invadiu. O que aconteceu? A verdade tinha sido engolida por aquele evento inexplicável. O quarto estava em silêncio absoluto, e a única coisa que restava era um eco de suas próprias dúvidas. Nesse momento, o pânico tomou conta. Se tudo o que havia descoberto estivesse radicado em mentiras, o que ainda era verdade em sua vida? O vínculo dela com aqueles ao seu redor estava mais frágil do que nunca. O que mais poderia existir por trás da caixa e dos segredos de sua mãe? E enquanto Maria lutava para recuperar a respiração, a pergunta ecoou em sua mente. Quem era realmente ela? O que mais estava prestes a ser revelado, enquanto a tempestade da verdade, agora desencadeada, ainda se aproximava, ameaçando tudo o que conhecia? Maria ficou paralisada. O silêncio dentro daquele quarto parecia ter vida própria. O que tinha acontecido com as vozes de Felipe e Elisa? O vácuo ao redor dela pulsava, e o ar estava carregado com a sensação de que havia algo mais, algo que ela ainda não compreendia. Ela olhou para a caixa destruída, a cena em sua mente piscando, as memórias de tudo o que prometia ser a verdade sobre a vida da mãe dela. Os segredos que a levaram até ali. Maria respirou fundo e se virou, decidida a sair daquele lugar. Mas quando fez isso, parou. Olhando para a porta, algo a fez hesitar. Um movimento, uma sombra no canto do campo de visão. Antes que pudesse processar, alguém surgiu na entrada, um rosto familiar. Era Roberto, com uma expressão de dor e urgência. Maria, você não pode ficar aqui. Ele parecia desesperado, as mãos tremiam. Estão vindo, estão vindo. Quem está vindo? O que você sabe? Maria sentiu o coração disparar. O sobressalto tomou conta dela, enquanto a fraqueza já tinha começado a se instalar no corpo. Roberto hesitou.
Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. É complicado, mas você precisa entender. Não é só sobre sua mãe. Não era uma simples relação. Ele deu um passo à frente, mas Maria sentiu uma onda de desconfiança. O que você quer dizer com isso? Uma batida forte na porta interrompeu a conversa. Algo pesado. Chocou contra a madeira. Maria pulou. A adrenalina disparou. Vamos! Gritou Roberto, mas ela ficou ali, ainda presa no fio de incertezas que a ligava ao passado. Maria, a caixa, ele começou, mas foi cortado quando a porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de homens em trajes escuros. As expressões deles eram impiedosas e havia armas em punho. Maria reconheceu o líder. Era Felipe. Se vocês estão aqui para pegar a caixa, então, Maria começou, seu cérebro tentando processar todos os acontecimentos rápidos. Mas Felipe a interrompeu. A caixa não é o que importa mais, Maria. Você mesma não percebeu? O que sua mãe fez, as escolhas que ela tomou, é muito maior do que um simples engano. O tom de Felipe era imperativo. Ele olhou ao redor e seus olhos frios a atravessaram. Ela estava envolvida em algo que vai além do que você imagina. Maria não conseguia entender. O que você quer dizer? O que você sabe? Mas antes que Felipe pudesse responder, Roberto fez uma movimentação súbita e a puxou para trás, abrindo espaço no meio da confusão. Maria escuta. A caixa não é só é um mapa. Um mapa do que aconteceu, das vidas que foram destruídas. As palavras dele a paralisaram e um abalado passou por ela. Um mapa? Que vidas? O que mais você não me contou? A sensação de traição a inundava. Roberto, com o olhar voltado para os homens armados, procurou fortalecer a voz. Maria, o que você tem que entender é que sua mãe, ela fez acordos, e eles voltaram para cobrar o que é deles. Um dos homens, infeliz com o que ouvira, avançou em direção a eles. Maria deu um passo para trás. Vocês não podem me fazer nada. Sua voz tremeu, mas havia uma força crescente em seu interior. A tensão aumentou. Então, um grito irrompeu de fora. Desculpem, era Elisa, que corria em direção à sala, mas não parou. Ela desmoronou e caiu, e a luz piscou novamente. É como se toda a sala estivesse retrocedendo em tempo. Os homens encapuzados olharam para Felipe, confusos. Maria olhou para a amiga, e a expressão de Elisa era uma mistura de dor e terror. Maria, é a verdade. A caixa, a verdade sobre nós. Você não está preparada. Nesse momento, Roberto se adiantou mais. Eles querem que você saiba, Maria. Você precisa fazer uma escolha. Agora. Mas a verdadeira bomba caiu no ambiente com a revelação. Quando a luz iluminou o rosto de Elisa novamente, Maria viu isso. Algo mudou. Uma cicatriz em seu pescoço. Uma marca que nunca tinha notado, mas que era idêntica à de Felipe e Roberto. Tudo se ligou de uma maneira terrivelmente inesperada. Espera, como assim todos vocês são irmãos? As bocas se abriram em horror. A verdade esmagadora a pegou de surpresa. O que mais estavam escondendo? A sala parecia em um tufão de segredos. Era tudo um plano, uma armadilha que Maria não tinha visto. E no instante seguinte, com a tensão no ar, prestes a explodir, a vida de Maria começava a virar de ponta cabeça. O que as revelações significariam para ela? Agora, tudo parecia um jogo de xadrez, onde ela era apenas uma peça, e a partida ainda apenas começava. Maria ficou paralisada. Vocês são irmãos? A revelação a atingiu como um soco no estômago. O eco da frase pairou no ar, pesado e inquietante. Todo o sentido do mundo ao seu redor parecia se reescrever, e as sombras na sala se tornaram mais opressivas. O que mais havia sido escondido? O olhar de Felipe se endureceu. Agora não é hora para isso, Maria. Sua voz soou como um fora de tom, à beira da raiva, mas não havia como voltar atrás.
A verdade estava diante dela, e as peças do quebra-cabeça giravam em uma dança caótica. Maria, escuta. O que estamos vivenciando? A família está em risco. Não há tempo para detalhes agora. Roberto disse, seu tom urgente, quase instintivamente. Maria viu os rostos ao seu redor, cada um carregando uma carga de segredos que ela nunca havia imaginado que existisse. E naquele momento, um estrondo violento ecoou, cortando a tensão do ar. A porta foi arrombada com o estrondo, e vários homens armados entraram, seus rostos encobertos. Maria sentiu o sangue escorregar para baixo, o terror invadindo cada fibra de seu ser. As vozes ficam abafadas por uma onda de gritos. Capturem-nos, encontrem-nos. A ordem ecoou poderosamente, e todos na sala foram envolvidos por um pânico que vinha do fundo da alma. Maria não sabia se gritaria, se correria ou se congelaria, mas antes que pudesse decidir, viu Elisa ser puxada por um dos homens. Elisa! O grito foi um grito de alarme enquanto ela desesperadamente tentava alcançar a amiga. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados prendeu Elisa. Enquanto todos na sala assistiam em choque, ele puxou uma máscara para cima, revelando o rosto de Hugo, uma figura proeminente na vida social de Maria. O último que ela esperava ver no meio daquela confusão. Por que você está aqui? Maria sussurrou, os olhos arregalados. Um arrepio percorreu sua espinha. Não poderia ser. Hugo se virou lenta e deliberadamente com um sorriso que revelava uma satisfação que fazia o estômago de Maria se revirar. Você realmente não sabia? Estava tudo nas suas obras, Maria. Nossa cidade havia sido construída sobre mentiras. Sua mãe, meus amigos, todos vocês. É uma grande peça desse tabuleiro. Agora podemos finalmente pegar o que é nosso. E com essas palavras, o chão sob os pés de Maria desmoronou. O que você quer dizer? A voz dela quase foi abafada por um pânico crescente. Hugo virou-se e, com um gesto, indicou os homens armados. O que vocês fazem com a caixa é só uma parte do plano. Estamos prontos para o próximo passo. Maria olhou para Roberto, depois para Felipe e Elisa. Seu coração batia descontroladamente no peito. O que está acontecendo? Vocês sabiam disso? A sensação de traição a invadiu, transformando sua confusão em raiva. Elisa se virou, as lágrimas rolando pelas bochechas. Maria, eu não sabia. Eu pensei que era apenas algo simples. Nunca imaginei que ele estivesse envolvido. O caos se intensificou à medida que os homens se aproximavam mais. Roberto lutava com um deles, tentando protegê-la, mas o que era uma luta parecia fútil. O passado agora era uma sombra que ameaçava engolir todos ali. Henrique, onde está Henrique? Maria gritou, percebendo que o tempo estava se esgotando, mas a única resposta foi um sorriso maquiavélico de Hugo. Ah, ele está fora do lugar. Na verdade, é melhor deixá-lo fora do que no nosso caminho. E com essa afirmação, um alto estalo ecoou e um grito veio de fora. Maria ficou em choque. O sentimento de que tinha perdido algo vital a atingiu com força. Você não pode fazer isso. As palavras saíram como um sussurro de desespero, enquanto Hugo dava um passo adiante, cercado pelos homens. Maria sentiu o nó se apertar na garganta. O que mais haveria para descobrir? O que isso significava para ela? Antes que pudesse reter a emoção, um novo som se fez ouvir. O barulho da sirene. E com ele, uma luz de esperança. Mas o ciclo de traições e mentiras estava longe de terminar. Agora a pergunta pairava no ar. Quem era amigo e quem era inimigo? E no meio de tudo isso, Maria percebeu que o maior inimigo poderia ser mais próximo ao que imaginava. E ali, no olho da tempestade, as respostas estavam mais distantes do que nunca. O som da sirene parecia ecoar no espaço vazio.
Mas Maria não tinha tempo para pensar no que isso significava. A tensão na sala estava insuportável. Filipe e os homens armados a cercavam, enquanto Elisa, ainda atormentada, olhava para a porta como se buscasse uma saída. "Estamos em perigo, todos nós!" gritou Roberto, protegendo Maria com seu corpo. "Eles não vão parar até terem o que querem." As luzes continuavam a piscar, e cada estalo era como um lembrete de que o tempo estava se esgotando. "Você não pode me levar", Maria gritou, a adrenalina tingindo sua voz. "Eu não sou uma propriedade. Eu sou a filha da minha mãe, e sei de todos os segredos que ela deixou." A raiva emergia, e com ela uma nova força. Era hora de agir. Hugo avançou, e enquanto os homens se moviam, Maria fez uma escolha. Com um impulso, deu 2 passos adiante, encarando os homens. "Se vocês quiserem algo de mim, verão que não sou uma vítima fácil." Ela se sentia viva, a fúria corria em suas veias. Era o momento de confrontar não só o inimigo ali, mas o passado. Filipe arregalou os olhos. "Maria, não faça isso." Mas era tarde. Com um movimento rápido, Maria pegou um objeto pesado que estava na mesa, um livro empoeirado, e lançou na direção de Hugo. O impacto o fez tropeçar e os outros hesitaram. Era a brecha que Roberto precisava. Agora, ele puxou Maria e juntos correram para a saída. O pânico tomou conta e ela sentia o coração disparar a cada passo, mas tinha que sair daquela situação. As sombras estavam-se fechando, mas não podiam tocá-la. Então, gritos e a tumultuada confusão tomaram conta do ambiente. Um dos homens de Hugo estava se aproximando, mas Roberto o deteve. Uma luta se desenrolava e Maria já não entendia quem era amigo e quem era inimigo. "Vamos." Roberto a puxou. Novamente. "Precisamos encontrar Henrique." Ao saírem para a rua, a sirene soava cada vez mais próxima. As luzes da polícia refletiam no chão, e Maria sentiu uma onda de esperança misturada com medo. Mas antes que pudessem escapar, Hugo apareceu novamente. Sua presença era um veneno. "Vocês não vão a lugar nenhum." Nos olhos de Maria, uma determinação nova nasceu. "Você não vai nos controlar", gritou, inspirando coragem ao ver as luzes do carro de polícia se aproximando. Ela não tinha certeza de como tudo iria acabar, mas sabia que precisava lutar não apenas por si mesma, mas também pela verdade. A luta entre as forças da lei e os homens de Hugo era uma dança caótica de gritos e movimento. Vendo o tumulto, Maria teve uma ideia. "Roberto, o que temos que fazer? Precisamos convencer a polícia da verdade." Ele gritou de volta, já se afastando um pouco para comprometer o foco dos homens de Hugo. Maria correu em direção à viatura policial que se aproximava. "Aqui! Por favor, aqui!" As oficiais desviaram o olhar, focando na fumaça e no conflito. "Eles são os que furtaram a caixa. Minha vida está em risco." Um dos oficiais a ouviu e se aproximou. "Quem são eles? É uma longa história." "Eles..." começou, mas o pânico a interrompeu. A luta entre Roberto e Hugo ainda rugia ao fundo. Os oficiais finalmente intervieram e os homens armados foram cercados. Os ecos de sirenes e lanternas os envolviam como uma capa protetora. Maria sentiu um alívio. A verdade estava a caminho, mas sabia que a luta ainda não tinha terminado. Hugo, impotente, foi algemado. "Isto não acabou, Maria." Ele sibilou. Seu olhar era de desdém, mas também de ameaça. Com os homens neutralizados, Maria sentiu um misto de emoções. Finalmente, tinha informações e apoio. Mas a revelação sobre a família ainda pairava no ar. Olhando para a polícia, para Roberto, Filipe e Elisa, a verdade a queimava. O que mais precisaria enfrentar?
Enquanto todos aguardavam por respostas, Maria percebeu que seu caminho estava longe de ser tranquilo. Ao virar-se para olhar a cidade, uma nova vida pulsava ali, mas com as marcas da luta. Vamos resolver isso, Roberto disse, tomando a frente. É hora de retomar o controle das nossas vidas. E com essa declaração, a tempestade estava longe de acabar. Mas Maria tinha um novo propósito. O que mais esperava? Antes de encerrarmos, gostaria de fazer um pedido. Você precisa se inscrever agora no canal, para garantir que não perderá as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história impressionante. Este é o momento para mostrar que você é um verdadeiro fã e que está conosco nessa jornada.